que o torcedor do Vasco não está esperando um título esse ano. Está esperando um time mais sólido, que não passe susto, que não chegue no Brasil eu ficar acho que brigando o para não torcedor cair. do Vasco tem que esperar o título, mesmo que seja real. Porque o futebol é paixão. O futebol é esperança do improvável. Fala, torcedor do Vasco, tudo bem com vocês? Já deixa nos comentários aí o que você acha dessa fala do comentarista. Você não está esperando o título ou você só está esperando não passar sufoco? Alexandre Matos está tímido no mercado? Por que será que ele ainda não trouxe nome de peso no Vasco? Vou trazendo informações atualizadas do Vasco hoje para vocês. Já vou deixando aos créditos ao canal ESPN e programa F90, trazendo aí os melhores cortes para vocês do futebol, especialmente do Vasco, para você torcedor Cruz Maltino. E também pedir para você uma moralzinha aí, se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione suas notificações, deixa o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Uma coisa eu digo, Vasco brigará por coisas grandes esse ano. Confira aí para você, vou soltar o vídeo para vocês e vocês confirem aí até o final da matéria. Para permitir isso. Os torneios de mata-mata Por permitem exemplo, isso. mas se o Vasco terminar a temporada com um brasileiro tranquilo, com as contas mais Sem equilibradas, títulos, com uma etc., administração mais transparente, é você preciso vê que tem enxergar um do jeito norte. positivo. E o problema é que o Pedro fala, não tem um norte. A gente não enxerga o horizonte nessa história. Tá tudo muito nebuloso. É confuso. Quando o Pedro fala Se sobre esse a Bahia, ano é claro, deixar de com ser você. confuso, essa névoa dissipar, você conseguir enxergar um horizonte pro Vasco, mesmo sem títulos. Acho que isso é o mais importante. Né? Aí o torcedor vai ficar mais confiante, vai acreditar mais no projeto e tal. Eu só queria falar na esteira do Birner. Entendeu? O Birner colocou Palmeiras e Flamengo como os times que hoje são os jogadores que querem jogar mais. Então, mas por exemplo, bons trabalhos. Fortaleza. O Voivoda quer ficar no Fortaleza. Everton Ribeiro vai pro Bahia. O Soares poderia ir pro Flamengo e pro Palmeiras, ele foi pro Grêmio. O Rames Rodrigues poderia estar no Palmeiras e no Flamengo. O Rames Rodrigues falou, vou pro São Paulo. Então, assim, outros trabalhos podem ser atrativos. O Vitor Roque foi pro Atlético Paranaense. Entendeu? Então, assim, não é só o Palmeiras e o Flamengo que são atrativos no país. Não, foi os mais atrativos. Quando você fala de Atlético Paranaense, de Fortaleza, do que está sendo o Bahia agora, você está falando de projetos que são consistentes. Então, mas assim, eu tô falando de outros clubes, eu falo do Nordeste, do Sul, tal, que também são atrativos. O Matos é uma atração. O Matos, ele chama jogador, ele chama empresário. Né? Então, mesmo que a situação não seja o Vasco não vai brigar por títulos, mas com ele, hoje, o Vasco é muito mais chamariz. Gestão é tão importante. Qual é a chance de 10 anos atrás, um técnico do Fortaleza recusar uma proposta do Vasco? Então, mas olha o universo. Quantos jogadores de futebol tem? Mas aí eu vou... Quantos não gostariam de jogar no São Paulo, no Grêmio? Eu vou tocar num assunto o Alário por exemplo, foi pro Inter. O Cudê atraiu, entendeu? O Cudê é um atrativo. O Ramon Dias, técnico, chegar ligou aqui, vem pra cá, tal. O Luxemburgo durante muito tempo, não importa onde o Luxemburgo ia, ele atraía jogador, vem pra cá. Sim, o Renato atrai. Mas esse mundo, eu concordo com você, mas esse mundo mudou muito. Por exemplo, o Inter tem 200 milhões de aporte financeiro da televisão. Eu vou bater no Borré, quanto você quer? Eu te dou 15 milhões, 10 milhões, 12 milhões. O cara tem como negociar. A impressão que eu tenho do Alexandre Matos agora, nesse momento, é o seguinte, olha, paciência, vocês pensaram que eu vim aqui arrumar tudo, mas vamos ter calma. Hoje em dia, nada se faz se você não tiver dinheiro. Sabe por quê? Porque existe uma competição entre os, nos bastidores em relação a dinheiro, que é impressionante, porque não é todo mundo que está pagando. Mesmo os que pagam, parcelam, aí a primeira parcela paga, a segunda já não paga mais, entendeu? E assim, o jogador hoje, lógico, se o David estivesse bem, e aí não estou desmerecendo o Vasco, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo, se o David estivesse bem, você acha que ele ia para o Vasco, na situação que ele está indo? Porque ele está saindo, ele saiu do Cruzeiro, saiu do... Passou pelo São Paulo, ele passou pelo São Paulo, pedido do Rogério.
O que ele fez no São Paulo? O David é um ponto de Gol contra o interrogação. Palmeiras no Allianz. É um ponto do Brasil. O David é ponto de interrogação. Qual é É um jogador limitado. Qual é o custo? O João Vitor estava afastado por indisciplina. Então não dá pra dizer que essa 777 qual é o custo? O problema hoje no futebol chama-se dinheiro. Quem tem dinheiro negocia os melhores jogadores. O Alexandre Matos, eu acho que ele pode fazer um bom trabalho? Pode. Ele pode orientar, vem cá, a gente precisa acertar aqui, precisa acertar ali. Mas aí chega na hora do jogador, porque o empresário vai pedir. E aí? Eu quero tanto. O jogador precisa tanto. Quer dizer, o Ramon Dias e o Payet, eu não vou dizer que são estrelas internacionais, mas são nomes conhecidos do futebol mundial, aceitaram o Vasco no momento que o Vasco estava lá embaixo. Sim. Então, o Vasco já é uma atração. Por isso que eu falo assim, quantas centenas de jogadores de futebol você tem? E lembrar qual foi você não de botar a camisa do Vasco? O Payet que aceitou o Vasco não é o Payet da seleção. Então, mas assim, com 777 ou sem 777, jogar no Vasco para a imensa maioria dos jogadores brasileiros ou treinadores é um orgulho, cara. Sim. Entendeu? Assim, não é só, eu só vou trabalhar no Brasil se for no Palmeiras e o Flamengo, porque eles têm dinheiro, pagam em dia e disputam os títulos. Não, quase todos os principais times brasileiros, Série A, Série B... O Payet não vai pro Flamengo e Palmeiras, porque o Flamengo e o Palmeiras não vão pagar. Então, o que o Vasco paga o Payet, você imagina, ele não ser utilizado. O Payet sair da França, fala assim, eu vou lá no São Januário, onde é que é? Deixa eu ver no mapa como é que é. Vasco, é isso aí e tal, vou lá. Ele foi. Foi a escolha dele. Ele podia ir para a Arábia, para os Estados Unidos, para o Japão. Bubu, mas essa é a questão. Mas ele poderia ir para onde? Para a Arábia? Não foi. Ele estava, me parece que ele estava quanto tempo sem clube? Ele foi pro Vasco. O Payet que chega no Vasco. É um Payet já no final de carreira. Não é o Payet 2015, não é o Payet 17. Porque senão parece que a gente está falando, não, a 777 é tão atrativo que está trazendo um cara do quilate do Payet. Eu ia aceitar isso. O Marseille ele é uma lenda. Que trouxe o Suárez. Mas enorme. Mas é outra coisa, Birnes. A lenda do Payet, o que ele é em Marseille. O momento da carreira dele não é. Se você chega para Palmeiras, para Flamengo, para Atlético. Tem o Payet? São Paulo, olha, eu tenho um Payet aqui que vai custar 1 milhão e tanto. Olha, é um cara assim, do maior respeito, do maior quilate. Mas por esse valor, para um cara que não vai jogar no meu time, não é o que eu tô. Ele foi pro Vasco por uma situação. O Ramon, muito bacana a contratação. Mas não é que a 777 hoje é atrativa, Bubu. É o que eu falo de novo. O mercado tá difícil, e a entrevista do Matos ontem é para sinalizar o torcedor. O mercado tá difícil, mas vamos ter calma que é médio e longo prazo. O Rojas é o jogador limitado, não é o zagueiro que estava sendo disputado a etapa pelos clubes de primeira prateleira do Brasil. O João Vitor é um jogador que tem potencial, é jovem, beleza. Caro, porque não vem entregando, afastado por indisciplina e um ponto de interrogação, sim. Hoje você não consegue afirmar que ele vai chegar, vai ser titular e vai resolver todos os problemas do Vasco. E não dá problema também. Temos que seguir, hein? Temos? Temos. O David. O David. Projetos em todos os clubes. Investimentos esperando o retorno lá na frente, porque a SAF está investindo ainda. E clareza também para ele. Acho que isso é fundamental. Tem você clareza. Entende o projeto. Você entende por que se contrata o Rogério, você pega o Rogério, o grupo está explicando por que levou ele para passar uns dias na Europa, não foi só para tirar foto. O Bahia vai fazer uma pré-temporada em Manchester, né? Isso. Em Manchester. O Rogério foi lá, inclusive, no final do ano. Você consegue ter clareza sobre o projeto. O que você consegue ter clareza sobre a 777? Nada. Aliás, a Salvador ela não tem cara de SAF ainda. O City fez. Ainda parece aquele formato associativo. A 777 ainda age dessa maneira. Então, o que me chama a atenção na 777, e não é uma surpresa, mas assim, ela está o tempo inteiro tentando corrigir rumos. Foi assim, gastando dinheiro para contratar jogadores na minha temporada e agora, na gestão do futebol com Alexandre Matos. Isso denota algo complicado. Isso denota que ela entende muito pouco de gestão esportiva. Não significa que ela não possa acertar, por exemplo, com o Alexandre Matos, investindo direito e dando um ano tranquilo para o Vasco para dar mais um passo para, quem sabe, na outra temporada, a paciência que ele pede se transformar em resultados melhores. É diferente quando o seu background é um City. O seu quê? Desculpa. Background. Repeat after O grupo do City é City Football Group. Que isso? Hoje tá demais. Tá muito alto. Hoje tá demais. Mas eu acho que é interessante. Tem algo. É um grupo de futebol. A 777 é um grupo de investidores que compra e vende empresa. Eu acho que por aí você já consegue diferenciar como cada uma aborda o seu negócio. De qualquer jeito, a 777 quer lucro. Ela pode acertar porque ela quer lucro, mas não é que ela tenha esse know-how aí de futebol. Não esqueça uma coisa que eu acho que é muito importante para não perder. É isso que parece que você vai estar sempre corrigindo. Se você contratou o Brax, você montou o time errado, e você viu que não dava o Brax, aí você traz o Matos. Você sabe por que você traz o Matos? Você sabe qual é o perfil do Matos? Sabe como ele trabalha?
para agora dizer que agora ele vai ter que trabalhar com a torneira fechada, para ele dar O Matos tem know-how de futebol. Ramon Dias tem know-how de futebol. Então, eu acho que a situação do Vasco agora está muito melhor. Não, mas não é isso. É como o Matos trabalha. Eu vou contratar o Matos, que é um grande negociador, montador de elenco. Mas eu não te dou dinheiro para... Então ele vai ser um grande montador de elenco. Eu entendo o que você quer dizer quando você fala sobre competência, mas eu quero só lembrar uma coisa sobre SAF. Não é sobre a competência do Matos. Não, a sobre competência a ideia da SAF. De quem o contrata e o que essa competência da SAF. sabe eu entendi. sobre futebol e gestão. Só que tem uma coisa. Se a SAF fizer prejuízo, ela que paga. Se quebrar o clube, ela paga. Vão entrar com ação, falência, concordata, e ali entram, pagam com os bens de quem administra a SAF. Não é, com todo respeito, a terra de ninguém no modelo associativo. Então é sempre bom lembrar, mas eu concordo com você. Está partindo da premissa que são grandes empresários. Mas, Birner, será que isso vai acontecer aqui? As informações que se tem é que os negócios deles são obscuros. Será que isso acontece? A gente não sabe, realmente. A palavra transparência, ela não está na mesma frase que a 777. Cara, volta um ano no tempo. O Vasco não tinha Ramon Dias, não tinha Alexandre Matos. Tinha subido da Série B com dificuldade. O Vasco sofreu para subir da Série B para a Série A. Mas o ano passado, sofrido, o Pedrinho, eu sei que é outro papo, outra esfera, é uma política de clube interna. O Pedrinho, presidente, Ramon Dias foi mantido no cargo. Um dos maiores técnicos do Campeonato Brasileiro foi ele. O que ele conseguiu fazer foi espetacular, entendeu? Tirou um time que tinha 9 pontos no primeiro turno para o segundo turno. Chegaram reforços que deram certo, o Verratti... Payet, se não foi brilhante, mas pelo menos contribui tecnicamente, poderia jogar em vários clubes. Então, volta um ano no tempo, o Vasco subiu muitas casinhas. Não, aí desculpa. Entendeu? Esse movimento de meio de ano foi para corrigir um planejamento absolutamente o Botafogo, o primeiro investimento do Botafogo na SAF. Mas aí não é subiu, é como subiu, porque subiu e qual contexto. Concordo com você, mas subiu. Concordo com você também. Tá aqui agora, você já sai de um outro ponto para discutir. Subiu. Eu discordo, sabe por quê? A gente está se apegando a uma situação muito de nomes. Se o cruzamento do Paulo Henrique não sai e a bola do Serginho não entra, o Vasco estava na Série B, gente. Então não vai dizer para mim que esse projeto o Palmeiras é um sucesso, em 2014, se não fosse o Santos contra o Vitória, o Palmeiras estava na segunda divisão em 2015. Tudo bem, mas se chegou a esse limite, esse trabalho de 2014 precisa ser avaliado. Só uma coisa, o Vasco não dependia dele. Podia ter dado tudo certo. Não dependia só dele, porque nos 2 jogos anteriores... O Vasco chegou, depois de tudo que passou, faltavam 3 rodadas e só dependia dele. Vacilou na antepenúltima, vacilou na penúltima e no segundo tempo até os minutos... Não dá para dizer para mim que esse projeto é um sucesso, porque a bola de Serginho entrou. Sucesso não é. Não é um sucesso. Está evoluindo. Mas está evoluindo. Falando, melhor. É uma relação a olhar e ver um presente melhor do que o passado. Aconteceu com o Botafogo. Mas foi aos trancos e barrancos do ano passado. Quando chegou a SAF, e a SAF do Botafogo ela foi mais acelerada que a do Vasco. O Vasco por problemas internos. Dependeu de um gol para não estar na Série B. O primeiro aporte ali com os investimentos não foi legal, não deu certo. Aí eles já corrigiram a rota para o segundo turno do campeonato retrasado. O Botafogo já conseguiu fazer uma grande campanha, foi um dos melhores times como visitante. Você já percebeu ali. O Botafogo começou 2023 já olhando para cima. Olha a celeridade e conseguiu fazer a contratação. O Textor virou. Qual é o segredo dessa janela aí de 2022 que a gente está citando? O Tairo, que é o CEO, o Mazuco, o Textor até falam. Em 2022 é um projeto dele, o Birner lembrou. É um projeto dele, é prejuízo dele. O boi ali está crescendo aos olhos do dono. Quantas vezes você viu o Textor no Engenhão, vindo ao Brasil, analisando? O boi ali cresce aos olhos do dono. A gente foi lá até conversar com o pessoal do Botafogo. O Textor fala diariamente 4 vezes com as 3 pessoas que ele tem ligação direta. Você sabe quem é que manda no Botafogo, qual é a cara do Botafogo. Independentemente se o Tiquinho perdeu pênalti, se vacilaram, se escorregaram, se pipocaram, você sabe qual é o projeto ali. Você não sabe qual é o projeto no Vasco. Em 2022, quando a coisa começou a sair, cara, vamos pegar aquele aporte de 23, antecipar, contratar e já montar o time para que a coisa seja melhor no ano que vem. Tanto que ano que vem, ano passado, não teve aporte mediano do Botafogo, porque eles já tinham usado em 2022. Então, tem todo um planejamento ali de traz para cá, antecipa, faz a gestão, melhora elenco, qualifica. Você consegue entender porque as coisas estão acontecendo. Você pode ficar bravo se ele vendeu o Jefinho, você pode ficar bravo se ele vendeu o Perry e o Adrielson, você pode ficar bravo, mas você sabe o que está acontecendo ali. Você consegue me explicar o que está acontecendo no Vasco, além de trouxe Payet, trouxe Verratti, trouxe Ramon Dias? Eu confio no trabalho do Matos, confio no trabalho do Ramon Dias, confio na boa vontade, na experiência do Pedrinho. Então, por exemplo, o Brax não deu certo, saiu. Futebol. Então, por exemplo, não é só jogador. É importante o Vasco do Brax já acabou. O Abel Braga
Você pode falar, pô, qual que é hoje a experiência dele como diretor, tal, não sei o quê, como técnico, um cara histórico, jogador também. Mas hoje o Matos é um cara muito mais feroz, voraz no mercado, conhecimento com empresários. Eu também concordo com você nisso. Mas o problema não ponha nada, não tenha dinheiro nenhum. Mas o problema é o Vasco seguinte, Associativo hoje acho que pode fazer um bom trabalho. Vou tentar te dar Vasco Associativo? O Vasco Associativo. Esquece assim, CVC não vai botar nenhum tostão no Vasco. Com os profissionais que tem ali. O Ramon Dias, eu acho que ele consegue atrás. O Vasco Associativo não tem nada a ver com o Vasco. Mas eu quero dizer assim, só com as próprias pernas, com os profissionais que estão lá, o Alexandre Matos, acho que no mercado ele consegue trazer gente. Você brincou com a o Ramon Dias faz isso. O Vasco Associativo hoje, ele o problema, a SAF já é uma realidade, já tem contrato ali e é quem controla o futebol do Vasco. Mas quer dizer assim, a CVC anuncia, não vamos botar dinheiro nenhum. Eu acho que o Vasco hoje já consegue, com os profissionais que tem, ser mais atrativo. Mas como você é atrativo sem dinheiro nesse mercado de hoje? Se você não tem dinheiro, Bubu. Esse que é o grande problema. O Orelhano, por exemplo, já falou, não quer ficar no Vasco. Mas assim... Foi a maior contratação da SAF até agora, né? Mas eu sou um clube. Eu sou um clube. Eu quero reforçar o meu elenco. Aí eu olho para o time do Vasco. Qual foi a colocação do time do Vasco? O que aconteceu durante o ano? Quase caiu. Qual foi a performance, Terminou o primeiro turno com 9 pontos. Orelhano, Orelhano, né, que fala. Eu quero contratar o Orelhano, beleza. O que ele fez? Porque se eu não tenho dinheiro, eu tenho que olhar o que ele fez durante o ano para poder contratar. Ele teve um gol e uma assistência em 23 jogos. O que ele fez? Pô, já não posso mais fazer isso. Já não vou ter o poder de barganha para você colocar um jogador, já é difícil. O que eu vejo hoje, eu também concordo com você que o Matos é sensacional, que o Matos tem o seu trabalho, tem os seus méritos. Mas o próprio Matos, que sempre foi na primeira entrevista, nós vamos melhorar, vamos contratar, vamos fazer isso, fazer aquilo. O próprio Matos falou assim, paciência. Essa paciência é muito fácil para a gente entender, que trabalha no futebol. Paciência, não tenho dinheiro. Ele não vai falar, não tenho dinheiro. Ele não vai falar, não tenho o suficiente para concorrer. Quantos jogadores o Vasco contratou? Só o João Vitor. O Medel é bom jogador, sensacional, incorporou o espírito, também acho. Só eu, João Vitor, Vitor Rojas, ainda não foi confirmado oficialmente. Sim, e o David, que vou te falar, hein? O David, nos clubes que passou agora recentemente, não foi bem. Conseguiu, tal. Não foi bem. Mas aí o tá com as mãos atadas. Então, ele não tem o mesmo raio de ação que ele tinha no Palmeiras, que ele tinha no Cruzeiro. E outra, até o poder de barganha é diferente, porque você tem que negociar. E se você não tem dinheiro, eu coloco os jogadores. Vou tentar... Essa entrevista aí, ela tem muito também. O Matos também está pensando nele. Ele tem uma imagem no mercado. Ele é um cara de contratar. Eu preciso explicar por que eu ainda não estou contratando. Não é só projeto a médio, longo prazo. Ô, pessoal, sabe aquele Matos lá? Feroz, guloso, vai no mercado, predador... Então, é que eu não tô podendo, tô meio amarrado, também está pensando nele, também precisa justificar o mercado. Aí vem com esse papo, que é muito bonito, legal, projeto, médio, longo prazo, mas é o que eu falo, o torcedor que já está com 35 pulgas atrás da orelha, com a SAF, com a 777, que ainda não viu o que está vendo do lado, o gramado do vizinho está verdinho aqui, está verdinho ali, está bem cortado ali, o meu ainda está... Estão dizendo que vai ficar bom, mas ainda não está, é aquela coisa, o gramado está todo cacarecado, mas vai melhorar. A gente só vai poder medir o sucesso das SAFs em no mínimo 3, 4 anos. Não estou falando do sucesso da SAF, estou falando da impressão do torcedor. Exatamente. Porque só por uma coisa da entrevista e o que o torcedor recebe. Porque tem time que... Não, isso eu concordo, a comunicação é péssima. Entendeu? Não agora, anterior, vamos competir com o Flamengo, não vai ter um time pior que o do Flamengo, não vai entrar em campo com condições piores que as do Flamengo de competição. Porque títulos... Vou trazer o Matos, porque agora vou montar elenco de primeira prateleira, o senhor fala... Os times existem para ganhar títulos, mas títulos podem ser uma ilusão. Claro. O Cruzeiro fez um projeto de bicampeonato de Copa do Brasil que destruiu o clube. As SAFs, quando todos os interessados em SAFs foram olhar as SAFs que foram feitas até agora, ninguém tinha uma situação pior que a do Cruzeiro. Ninguém tinha uma situação pior que a do Cruzeiro. O Ronaldo fechou a SAF e depois começaram a aparecer outras questões, dívidas fiscais e tal, pensou em ir embora. Pediu mais garantias, porque ninguém mais queria. Então, cuidado quando a gente olha para o resultado de campo apenas para entender o que é ou não um bom projeto de SAF. Um bom projeto de SAF é para deixar o clube financeiramente saudável para, em algum tempo, poder competir pelo melhor que for possível dentro do futebol que hoje, infelizmente, é dinheiro. Vitor, infelizmente. Você concorda que essa avaliação ela se aplica quando a gente olha para o Botafogo? Não só dinheiro, mas mais dinheiro. Quando a gente olha para o Botafogo e fala, perdeu o brasileiro, não é o fundo do poço.
quando a gente olha para o Bahia e pensa, ficou na primeira divisão, mas tem algo maior sendo feito. E a única coisa que você consegue olhar para o Vasco é nem falar em sucesso ou fracasso, é olhar e falar, tem um ponto de interrogação ali. Mas é por isso. Tem um ponto de interrogação. É por isso o o meu questionamento. ponto é esse. Porque a gente não sabe como isso vai estar em 3, 4 anos desde o início da SAF. Sempre que o William traz uma pergunta para a gente, e a entrevista, tem sempre um ponto de interrogação, porque tem sempre uma ponta solta que ninguém responde. Então, a questão do torcedor do Vasco, e o torcedor do Vasco é o cara que está sofrendo desde o início do século. Porque ele teve espasmos, lampejos assim de alegria, mas ele está sofrendo e prometeram para ele que isso aí vai resolver. Mas vai resolver como? Quando? Como é que funciona aqui? Que eu não tô... O meu grande ponto é essa interrogação gigante que fica ali, ela não está sendo respondida. Porque o CEO que diz que trouxe o Matos, que agora é investimento, é outro patamar de elenco, que 2024 vai ser diferente, quando tem a entrevista do Matos falando o que ele falou ontem, o torcedor vira e fala, caraca, mas qual o Vasco? Eu não estou entendendo qual o Vasco... Será que esse ano vai ser o mesmo coisa do ano passado? O Matos, quando contratou o Borja para o Palmeiras, ele tinha dito um dia antes ou 2 dias antes que não tinha interesse no Borja. Depois ele aparece lá na Colômbia com a camisa. O Vitor Roque, que foi uma grande contratação dos últimos tempos no Atlético Paranaense, ele, como tinha passado pelo Cruzeiro, sabia dos detalhes do contrato, da fragilidade, foi lá e pegou. Muita gente queria o Vitor Roque, mas ele foi lá e levou pro Furacão. Mas eu concordo com você, mas o problema é dinheiro. Como é que ele vai fazer se ele não tem dinheiro? Exatamente. Criatividade, bom relacionamento com empresários. A gente sabe, como é que o Caio Paulista vai sai do São Paulo e pula o muro e vai pro Palmeiras? Porque o São Paulo foi mal na negociação. O São Paulo quis fazer um monte de coisa. O Palmeiras não tinha. Então, mas o empresário foi decisivo, o Eduardo Duran foi decisivo. Ele falou assim, eu vou valorizar, que fez um contrato de 5 anos. Ele oferece que não tem grana. Ele ofereceu pra mim que não tem mas, por exemplo, o São Paulo... O Palmeiras tem um entendimento melhor com o empresário do que o São Paulo teve. Talvez eu acho que pesou. Talvez o Birner tenha mais informação. Ele não foi pro Palmeiras só pro São Paulo quis barganhar. O empresário ofereceu ele pro Palmeiras. Na hora que ele viu que tava... Bueno, eu tenho um carro pra vender. Eu vou oferecer pro cara que tá sem dinheiro, pro cara que tá com dinheiro. Então, o Alexandre Matos tem um ótimo relacionamento com empresários. Então esse é o sucesso do Matos, é o ótimo relacionamento que tem com empresários. Então o empresário chega aqui, olha, tem jogadores bons aqui, vamos fazer um acordo, vamos fazer aqui e tal. Tem soluções criativas. Mas sabe como é que funciona? O acordo é o seguinte, eu sou empresário, beleza, você quer levar para o teu clube, beleza, mas se tiver uma negociação, eu quero 80% do valor, 60% de uma futura negociação. Então se eu levo um jogador de graça hoje, ele é vendido, faz uma bela campanha por 10 milhões, eu quero 7. Você fica preso ao empresário. Que é o que acontece na maioria dos clubes. Eu só queria entender uma coisa. É assim. Aí você traz o Alexandre Matos, que tem uma excelente relação no mercado, conhece as coisas. Espera um pouquinho. Mas eu não estou dizendo que a SAF tem que chegar, já tem que despejar um caminhão de dinheiro e sair gastando que nem louco. Não é isso. Mas quando vem uma SAF, você está imaginando o quê? Vem um dinheiro para investimento. Você vem com uma SAF com dinheiro para investimento. E aí você contrata um cara para ficar passando o chapéu por aí? Para ficar na conversa? A contratação do Dudu do Palmeiras, que foi vai envolver o dinheiro. Uma grande jogada do Alexandre Matos. Isso tudo mas o Corinthians e o São Paulo tinham se acertado com ele. A situação era boa para o Dudu jogar ou no Corinthians ou no São Paulo. O Alexandre Matos veio ali, deu uma rasteira ali e pegou. Tinha acertado nada, não. O Corinthians o não tinha Dudu nada, disse que ele viajou para São Paulo para o Corinthians. Não. O negócio ele veio para acertar. Foi uma confusãozinha que teve lá, porque o empresário era, acho que o mesmo. O aí, show do futebol, do mercado, o espetáculo. O Guerreiro pediu a mesma coisa, falou pro Corinthians, se vocês têm dinheiro para dar pro Dudu, então vocês dão para mim e tal. Aí ofereceu mais um negocinho a mais. Só uma coisa aqui que o Berna quer falar, só um negócio aqui. Ô, Marcelo, coloca de novo a tela aí dos jogadores que saem, os jogadores que chegam no Vasco nesse momento. Minha pergunta junto pro... Salve, salve, família vascaína, tudo bem com vocês? Venho trazendo mais uma notícia para vocês atualizada. Cabe no Vasco, David Terans, uruguaio. David Terans já foi alvo do Vasco da Gama em 2023, no início, né, do ano. E o nome do atleta foi novamente muito ligado ao Gigante da Colina. E até foi ventilado um suposto pré-acordo entre as partes. Então, entretanto, a multa de Terans era muito alta, né, no início do ano passado. Por isso, não foi fechado o acordo entre as partes. Então, o que afetou a equipe Cruz Maltina no negócio. E no Brasil, o meio-campista uruguaio já atuou no Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E quando o Terans estava no Atlético Paranaense, ali, salvo engano, ele estava junto com Alexandre Matos.
E o Vasco da Gama segue firme no mercado da bola, no mercado de transferências, em meio à saída de bastante jogadores importantes do elenco, como o Gabriel Peck e a pedido de afastamento de outros jogadores importantes, como o Lucas Orediano, né? O Cruz Maltino fica desfalcado na figura de Alexandre Matos e se volta para o mercado para buscar grandes opções aí para reforçar o elenco aí do comando por Ramon Dias. E uma opção que parece de bandeja que no mercado é o David Terans, que é o representante do atleta, segundo o portal Palco do Esporte, que eu venho trazendo para vocês aqui, revelou que o representante do atleta está buscando uma saída do Pachuca, do México, que o jogador está atuando lá, possível destino aí ao Gigante da Colina, que vem atraindo cada vez mais jogadores de nível internacional nos últimos anos. Então aí Terans aí, o representante de Terans aí conversando já com Alexandre Matos, vendo aí a possível chegada dele aí na primeira janela de transferência, com dinheiro aí do aporte da 777 aí, trazendo aí no meio do ano. O Vasco só vai ter como fechar, firmar negócio com ele aí, dependendo da 777. Aprovou, vem jogar no Vasco, já começa aí na primeira janela de transferência, junto com o elenco aí, com o Ramon Dias. Veremos aí os próximos capítulos aí dessa janela de transferência. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês até o momento. O Terans será um bom jogador. Já deixa nos comentários aí o que vocês acham dele aí no Vasco da Gama. Não se esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Deixar o seu like também aí, que nos ajuda muito dentro da plataforma. Valeu? Fique com Deus e até a próxima notícia.